Estamos ao vivo, pode iniciar. Bom evento. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, minha gente. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, 18 horas, começando mais um programa da ESA, Colocando o Processo em Prática. Sempre um prazer estar aqui discutindo, debatendo sobre o direito processual civil, para a gente poder aí renovar as ideias, para a gente repensar o processo, como é que a gente utiliza o processo na prática, na nossa profissão, na advocacia, na magistratura, para quem é do MP, quem atua no MP, como é que usa isso lá na promotoria. Bom, e hoje nós temos, como a gente anunciou aí na chamada, temos aí uma edição especial. Temos aqui 2 convidados, como sempre, só que a gente, ao invés de fazer, como a gente fez nas outras edições, que um convidado falava, depois o outro falava, e todos que nos assistem podem fazer intervenções aí no YouTube, no canal do YouTube da ESA, a gente hoje vai fazer um pouquinho diferente. Nós temos aqui Eduardo Costa e Lúcio Delfino. Eduardo é doutor, os dois são doutores pela PUC de São Paulo e são diretores da Revista Brasileira de Direito Processual, que é a RBDPRO, que é essa revista aqui, ó. Até separei um exemplar da revista aqui. Esse daqui é o exemplar mais recente, é o volume mais recente, é o 110, que é de abril a junho de 2020. E eles vão falar um pouquinho mais da revista. Eduardo vai, então, falar sobre tutela cautelar, que é o tema central no nosso evento de hoje, e Lúcio vai atuar como debatedor. Então, vai trazer aí algumas inquietações sobre esse tema que está meio adormecido. O Eduardo me falou assim, eu queria falar sobre tutela cautelar, que é um tema que é muitíssimo importante, de fato é. Antes estava previsto no CPC de 73, num livro próprio. O CPC 2015 não trouxe mais esse livro, mas o Instituto da Tutela Cautelar continua existindo. Então, a gente vai ter aí a fala de Eduardo, exposição de Eduardo, debate com o Lúcio. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser intervir aqui no YouTube, estou aqui acompanhando, pode fazer as intervenções que eu vou passando aqui, tanto para o Eduardo como para o Lúcio. Além de doutores, os dois, pela PUC de São Paulo, e diretores da Revista Brasileira de Direito Processual, DEPRO, Eduardo é juiz federal em Ribeirão Preto, São Paulo, e Lúcio é diretor de publicações da Associação Brasileira de Direito Processual, a BDPRO, e é advogado. Antes da gente começar o tema propriamente dito, eu queria passar a palavra tanto para o Eduardo como para o Lúcio, para falar um pouquinho da revista. Né? É uma revista de direito processual voltada para o processo, e é uma revista que traz artigos de professores, sempre sobre direito processual, mas Eduardo, Lúcio, vocês podiam falar um pouquinho da revista e depois a gente entrar no tema mesmo. E queria dar as boas-vindas a vocês, agradecer muito por terem aceitado o convite, por estarem aqui no evento da ESA, da Escola Superior de Advocacia aqui da Bahia, da OAB da Bahia, e sintam-se bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui na ESA da Bahia, virtualmente dessa vez, sejam bem-vindos à Bahia, assim, virtualmente, mas, quando possível, vamos nos ver pessoalmente também, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho da RBDPRO e depois a gente entra aí no tema. Que tal? Começa aí, Lúcio. Tá, eu vou falar da fase inicial da revista e depois o Eduardo fala dessa nova fase. Primeiro, eu quero agradecer a ESA da Bahia, na pessoa do professor Adonias. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? E, sobretudo, poder falar um pouquinho sobre direito processual com esses 2 verdadeiros monstros do direito brasileiro. Sobre a revista, essa revista nasceu mais ou menos na época em que foi publicado o Código do Processo Civil de 73. Ela nasceu do empenho de um grupo de processualistas radicado no Triângulo Mineiro, que eram, de certa forma, liderados pelo professor Edson Prata. Eles resolveram criar um veículo para debater as novidades que
viriam a surgir com a publicação do CPC de 73. E daí veio a ideia de se criar a Revista Brasileira de Direito Processual, que, salvo engano, nasceu mais ou menos na mesma época que a Revista de Processo, que é dirigida pela professora Tereza Arruda Alvim, né, e publicada pela RT. Salvo engano, essas duas revistas nasceram mais ou menos ao mesmo tempo. E a revista foi prosseguindo, foi um sucesso, e com a morte do professor Edson Prata, a revista acabou morrendo também, porque ele que praticamente encabeçava essa revista, tomava conta de tudo, viajava muito em congressos, buscando artigos, enfim. Com a morte dele, a revista acabou perdendo fôlego. E depois de algum tempo, eu e Fernando Rossi, né, já mais maduros, conseguimos, com uma parceria com a editora Fórum, resgatar essa revista. Ela renasceu renovada, e mais à frente acontece algumas coisas na nossa vida. Aí, o Eduardo aparece e a revista acaba adquirindo uma feição um pouco diferente. E daí eu passo a bola para o Eduardo concluir a minha fala. Bem, eu cheguei bem tardiamente, há poucos anos, né? Dos três atuais diretores, eu sou o caçula. E mais ou menos o meu ingresso na diretoria da revista surge com o próprio despontamento da ABDPRO, que é a Associação Brasileira de Direito Processual. Eu fui membro fundador, junto com o Lúcio e com outros 9 nomes, e o nome RBDPRO inspirou o nome da ABDPRO, e o que a gente começou a notar é que um aporte grande de artigos com a mesma linha de pensamento começou a acontecer. Como que, de modo espontâneo, a Revista Brasileira de Direito Processual foi se tornando uma revista com artigos majoritariamente, mas não exclusivamente, garantistas, ou ao menos artigos que abraçavam linhas metodológicas contrárias a um excesso de publicismo processual, contrários a um hiperpublicismo, a essas ideias que entreveem no processo um instrumento a serviço do poder, portanto, um instrumento da jurisdição, e propugnando uma visão que trate mais o processo como uma garantia de proteção das partes contra eventuais arbítrios do Estado juiz. Então, a imagem da RBDPRO acabou sendo muito vinculada com a imagem da ABDPRO. A RBDPRO é um canal oficial à disposição dos membros da ABDPRO e é também um canal oficial do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, que é uma associação internacional que congrega processualistas de todo o continente americano e também da Península Ibérica, que, de algum modo, também estão alinhados com essa visão mais garantista do processo. E aqui não estou falando só em processo civil, estou falando em processo tout court, seja o civil, seja o penal, não é? Porque dentro dessa visão, tanto o processo civil quanto o processo penal são garantias do cidadão em juízo. E a revista tem crescido bastante, é uma revista de publicação trimestral, antiga, tradicionalíssima, que sofreu, como eu expliquei, algumas ressignificações, embora também receba e publique artigos de outras linhas. E é uma revista cuja qualificação no CAPES cresceu bastante,
Hoje nós temos o mesmo Qualis da revista de processo, que é uma revista com mais numerações e é mais enfronhada, é mais tradicional, e nós estamos aí, com a graça do Divino Espírito Santo, em vias de alçarmos o Qualis A. Nós ainda somos, salvo engano, B4, né, Lúcio? B1. B1. Então, o próximo passo é ir para A4. Se isso acontecer, e a gente espera e tem certeza de que isso vai acontecer, a RBD Pro será a primeira revista Qualis A em direito processual. Nós trabalhamos duramente para que isso aconteça. E aqueles que se interessarem, fica o convite de nos remeter os seus artigos, que são submetidos ulteriormente a avaliadores, e vão receber notas, e a gente vai saber se é o caso de publicar ou não. Enfim, há um conselho editorial, há um conjunto de avaliadores da revista, porque hoje muitos artigos não são entregues. Então, a gente tem um gargalo muito estreito para uma quantidade muito volumosa de artigos com pretensão de serem publicados. Basicamente, Adonias, é isso. E vale mencionar a participação como diretora administrativa da nossa colega Luciana Miziara, que nos ajuda muitíssimo aí nessa caminhada que nós estamos fazendo na tentativa de elevar a Revista Brasileira de Direito Processual a uma nota, digamos assim, especial na CAPES, né? Então, a Luciana nos ajuda bastante e fica aí, então, a menção honrosa a ela, que é a nossa parceira de luta. Isso, na realidade, eu queria dizer que a RBD Pro assim, é uma excelente revista, queria dar aqui meu testemunho. A última edição, inclusive, agora tem até um artigo publicado sobre a execução, né? E a revista trimestral. Queria explicar também para todo mundo, gente, que essas classificações da Qualis, a que Eduardo se referiu, Qualis B, Qualis A, são requisitos estabelecidos por um órgão do MEC, que é a CAPES, que cuida das publicações científicas, né? Não só na área do direito, e aí estabelece determinado perfil. Então, por exemplo, quando alguém manda um artigo, esse artigo ele é enviado anonimamente para 2 avaliadores, ou para um avaliador, pelo menos, que ninguém sabe quem é. E aí o avaliador examina sem saber quem é o autor também não sabe quem é que está avaliando, exatamente para poder garantir essa digamos assim, esse exame cego, né? E isso garante a qualidade. Então, tem alguns requisitos. Esses requisitos podem ser encontrados no site. Qual é o formato que eu tenho que fazer, que eu tenho que usar para poder mandar um artigo? Isso tem lá no site da própria revista. E, no final dessa edição, vamos sortear aí, aguardem. Tem um ditado que diz assim, olha, fica que vai ter bolo. Aqui hoje a gente está assim, olha, fica que vai ter sorteio no finalzinho da nossa edição, depois que a gente puder debater, ouvir Eduardo e Lúcio, a gente vai sortear um exemplar, tá joia? Já estou vendo aqui, ó, que vocês têm uma fã que está aqui no YouTube, Fernanda Gomes e Souza Borges, dizendo que, com certeza, a RBD Pro vai ser conceito A, que Luciana Miziara é competentíssima e gentilíssima. Então, o pessoal já está aqui comentando. Um abraço para a Fernanda, nossa amiga. Lá de Lavras. Maravilha. Também já vi aqui Zenóbia de Itaberaba, vi Jaqueline lá do Rio Grande do Sul, vi Adilson Miranda de Ibicaraí, o pessoal todo aqui. Aqui a gente está aqui para o país todo. Gente, então vamos começar agora o tema, falando do tema, né? Então eu vou passar a palavra agora para Eduardo, para que ele possa tratar aí da tutela cautelar no CPC 2015, e aí fiquemos à vontade para poder fazer as intervenções, as perguntas, que eu vou passando tudo para ele. Tá joia? Eduardo, mais uma vez, seja bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado, querido. Eu não vou transformar isso num monólogo, muito menos num monólogo muito extenso.
que isso tem aqui uma dinâmica mais dialogal. E é importante dizer, como você bem pontuou, que no Código passado, a tutela cautelar tinha uma dignidade diferente da que tem hoje. Nós tínhamos um livro totalmente destacado para o que se chamava de processo cautelar, e era um processo porque tinha todas as notas características de um. Você tinha, se você era conferida à tutela cautelar uma autonomia procedimental, havia uma petição inicial cautelar, um contraditório específico para esse âmbito procedimental, uma sentença propriamente cautelar, e se decidiu legislativamente por se atribuir um livro todinho, chamando-se esse processo de processo cautelar. E a gente sabia que as tutelas de urgência não cautelares, aquelas que adiantadamente satisfazem a pretensão objeto do litígio, essas não tinham no CPC original de 73, elas não tinham uma cláusula geral e irrestrita. O artigo 273, na redação original, não previa a chamada tutela antecipada. O que nós tínhamos era liminares em procedimentos especiais, liminares estas que, de modo antecipado, satisfaziam no todo ou em parte a pretensão de direito material cuja existência o autor fazia na sua petição inicial. Então, a gente sabe que depois, especialmente um pouco antes da reforma de 1994, os advogados usavam, por um instinto que lhes é característico, que é o instinto prático, eles usavam o processo cautelar para obter medidas que não eram propriamente cautelares, mas eram medidas de urgência, medidas que já satisfaziam o direito afirmado pelo autor. E aí se deram vários apelidos, as medidas cautelares satisfativas e coisas do tipo. Com o passar dos anos, especialmente após 1994, a grande protagonista das chamadas medidas de urgência deixou de ser a tutela cautelar e passou a ser a chamada tutela antecipada. E eu me lembro muito bem porque eu estagiei mais ou menos nesse entremeio. Então, eu me lembro da usança muito comum no dia a dia do foro do processo cautelar e assisti, como estagiário e como advogado, dois fenômenos interessantes. À medida que a tutela antecipada era mais usada, porque os advogados passaram a requerê-la muito, foi se deixando de lado a tutela cautelar. A doutrina sobre o assunto foi escassando, poucos processualistas foram se interessando pelo estudo da cautelaridade e os advogados foram deixando de requerê-la como se não houvesse mais a necessidade prática de se requerê-las. E aí, já numa outra fase da minha vida, agora como juiz federal, o que eu comecei a perceber é um fenômeno um pouco mais grave. Não é só que se deixou de lado a tutela cautelar no plano doutrinário. Isso também aconteceu, mas talvez tenha produzido um efeito colateral indesejado. As pessoas não pedem mais tutela cautelar porque não sabem mais o que ela é. A produção doutrinária escassou, os advogados não pedem mais,
E muitas vezes, como juiz, eu me deparo com situações em que praticamente a tutela cautelar resolveria o problema para quem deveria requerer e não a requereu. E o fechamento deste esquecimento da tutela cautelar se deu com o novo código, que traz no seu bojo não mais um livro inteiro, mas um pedaço de um livro. E nesse pedaço se trata daquilo que se chamou de tutelas provisórias. Então, desde o Código de 2015, desde o início de vigência dele, o que a gente encontra são livros e artigos sobre tutelas provisórias, que são, em tese, um gênero do qual a tutela cautelar é uma espécie. E quando a gente pega os artigos e os livros sobre as tutelas provisórias, a gente percebe uma certa assimetria. É como se o autor do texto gastasse 80%, quando não 90% das linhas para discorrer sobre uma das espécies de tutela provisória, que é a tutela antecipada, e aí, meio que a reboque, num certo arremedo, num pedacinho pequeno do texto, en passant, algumas poucas e parcas e mal escritas linhas sobre a tutela cautelar. Então, isso vai mostrando um desprestígio do Instituto. E esse desprestígio se reflete na própria legislação, porque o tratamento da tutela cautelar no novo Código, para eu ser aqui politicamente correto e não usar palavras de baixo calão, é um tratamento desastroso. E esse tratamento desastroso não é culpa das casas legislativas pelas quais tramitaram o projeto de novo CPC. O próprio anteprojeto nesse assunto já era muito ruim. E o que eu percebo, Adonias, nas minhas andanças pelo Brasil, agora virtuais, conversando com alunos e profissionais, é que as pessoas não sabem mais o que é a tutela cautelar. E quando você deixa de entender o que é a tutela cautelar, começa a acontecer um outro fenômeno colateral. Começa a haver o risco de que as pessoas ganhem, mas não levem. É que é muito comum você ganhar, mas não levar, né? Você logra o trânsito em julgado de uma sentença condenatória ao pagamento de soma em dinheiro. Aí, quando chega a fase ou o processo de execução, você não encontra patrimônio mais para penhorar. E muitas vezes já se antevia no curso da fase de conhecimento que, por exemplo, o réu já estava esvaziando o patrimônio dele, que provavelmente, ao ensejo de alguma penhora, já não haveria mais o que penhorar. E aí o que começa a acontecer na doutrina e na jurisprudência? Embora isso não seja a razão principal, é uma das razões. Como não se sabe mais manejar a tutela cautelar, começa-se, porque não se resolve o problema na nascente, a se querer resolver o problema na foz. E aí surgem as tentações de medidas draconianas, como vamos prender civilmente o executado que não pagou. Ou então, vamos suspender a CNH do sujeito, vamos confiscar o passaporte, vamos cortar a luz ou a água, forçando-o a apagar espontaneamente. Ou seja, eu percebo que, em boa parte, essa aposta nessas sanções pessoais que nada resolvem do ponto de vista prático, contra a pessoa do devedor, essas tentações começam a crescer. E aí, para tentar introduzir o problema, a gente precisa entender o que é a tutela cautelar, né? E tentar mostrar
a enorme utilidade prática que ela tem no dia a dia do foro. Se a gente só olhar o plano do direito material, imaginemos que não exista o processo e que não exista a figura do Poder Judiciário. Imaginemos um mundo pré-estatal, sem a figura do Estado. Se a gente olhar para esse mundo, fazendo aqui um exercício de abstração, a gente vai detectar que as pessoas são titulares de direitos. E, por correlação, haverá aqueles que ostentem os respectivos deveres. E a pessoa que é titular de um direito pode se dar conta de que o direito dela se encontra ameaçado. Há o risco de que ele não venha a ser satisfeito quando ele for exigível. Então, no plano do direito material, vai nascer um outro direito. O direito a resguardar a satisfação de um outro direito que está ameaçado. Eu tenho um direito cuja satisfação corre o risco de não acontecer, mas tenho o direito de resguardar a futura satisfação de um outro direito meu que está ameaçado, não é? Então, por exemplo, imagine um credor de soma em dinheiro. Ele começa a perceber que o devedor não está muito disposto a pagar. Não só não está disposto, como começa a fazer de tudo para frustrar a satisfação deste crédito. Ele começa, por exemplo, a alienar os seus bens. Começa a contrair dívidas extraordinárias, hipotecando, por exemplo, todos os bens disponíveis que ele tem, de modo que, se a dívida vencer, depois, se o credor ir contra o patrimônio dele, não vai ter o que encontrar. Não é? Então, é natural que este credor, além de ser titular do crédito em si, tenha também o direito, de algum modo, resguardar essa futura satisfação do seu crédito que ele já divisa que está sendo ameaçado. Então, a gente percebe que existem aí dois direitos. O direito a uma cautela e o direito material a ser acautelado. No exemplo que eu dei, esse direito à cautela é o direito a um arresto. É o direito a garantir no futuro a satisfação de um crédito pecuniário, obtendo do patrimônio do devedor o destacamento de um bem que garanta essa futura satisfação. Então, eu tenho o direito à cautela e o direito a ser acautelado. Então, o que o fenômeno da cautelaridade mostra? Que eu sempre tenho dois direitos subjetivos. É por isso que alguns autores falam que há irreferibilidade. Eu tenho um direito que se refere ao outro. Vamos dar um outro exemplo aqui. Uma mulher engravida e, em seguida, o pai da criança, que ela ostenta no seu ventre, morre. Ela ainda está grávida, a criança não nasceu. Mas, se nascer, será herdeira daquele que acabou de morrer. E os herdeiros vivos dão abertura ao inventário e começam a partilhar entre si os bens deixados pelo decujus. E vão preterindo o ser ainda em vida intrauterina, que provavelmente vai nascer e também vai ser herdeiro. Então, como é que você está... O que está acontecendo aí? Os direitos sucessórios do nascituro, que só vão ser satisfeitos no futuro, quando ele nascer, estão sendo ameaçados.
Então, tem uma cautelar que é manejável pela mãe, que é a posse em nome do nascituro. A mãe pode pedir ao juiz que confira a ela o poder de ir ao inventário resguardar os interesses do seu filho ainda no ventre, né? Olha aí a referibilidade, né? O direito a uma cautela, chamado posse em nome do nascituro, resguardando um direito a ser acautelado, que são os direitos sucessórios do nascituro. Outro exemplo, o sujeito é credor de coisa. Existe aí, por parte do devedor, o dever de entregar coisa ao credor. Não é? E aí, por exemplo, um quadro que foi encomendado, um carro cujo preço já foi pago, e assim por diante. E o credor se apercebe de que o devedor está colocando sob risco o direito de receber essa coisa. Por quê? Porque pode ser que o devedor esteja pretendendo alienar esta coisa a terceiro, esteja pretendendo destruir a coisa. Então, para garantir a satisfação futura do direito a receber essa coisa, o credor pode se valer de uma cautelar chamada sequestro. Ou seja, ele tem direito a cautelar o seu direito de receber a coisa. Esse direito de cautela aí chama direito a um sequestro. O que é o sequestro? Da mesma forma, é destacar da esfera jurídica do devedor aquela coisa que deve futuramente ser entregue ao credor, não é? Então, novamente, dois direitos. O direito a uma cautela, chamada sequestro, e o direito de crédito a ser resguardado, que é o direito à entrega de uma coisa. Então, sempre há dois direitos. E, portanto, como dizem os autores clássicos sobre o tema, sempre há duas pretensões. Há uma duplicação de lides, há uma duplicação de demandas. Ou, como diria Pontes de Miranda, há aí uma duplicação de ações em sentido material. Esta é a nota característica do fenômeno cautelar, essa referibilidade. Direito a uma cautela que se refere a um direito a ser acautelado. Isso já mostra de plano que a função da tutela cautelar é resguardar a satisfação de um direito que se encontre ameaçada. Isso nada tem a ver, essencialmente, embora isso aconteça quase sempre, com a tutela da efetividade de um processo. E eu vou demonstrar aqui. Pode ser que o direito a ser acautelado já seja litigioso e já seja objeto de um processo. Exemplo: o credor não foi pago, a dívida venceu, ou seja, já há aí uma pretensão creditícia insatisfeita e, portanto, litigiosa, e o credor já ajuizou uma ação de cobrança em face do devedor. E no curso do processo, ele se dá conta de que o devedor vem esvaziando o seu patrimônio para frustrar a satisfação do crédito. Nesse caso, o credor vai ter interesse no quê? Numa tutela cautelar incidental. Já existe um processo instaurado, o crédito já é litigioso e no curso do processo, ele, autor, percebeu que o réu já está esvaziando o seu patrimônio. Então, ele tem interesse numa tutela cautelar de arresto incidental. Então, neste caso, a cautelar vai resguardar o quê? O direito de crédito e, por consequência, a futura execução por quantia certa. Nós temos uma outra situação.
pode ser que o direito acautelado já seja litigioso, mas não seja objeto de um processo. Imaginemos a seguinte situação: o credor não recebeu, embora a dívida já tenha vencido, mas ele ainda não ajuizou uma ação de cobrança. Então, nesse exemplo aí, ele tem interesse numa tutela cautelar de arresto, mas agora preparatória ou antecedente, porque ele ainda não ajuizou a ação de cobrança. Vai ajuizá-la. Se ele se der conta antes de ajuizar a ação de cobrança, mas já depois do vencimento da dívida e da configuração do inadimplemento, que o devedor está esvaziando seu patrimônio, ele tem interesse numa tutela cautelar antecedente ou preparatória ao ajuizamento de uma ação de cobrança que virá depois. Qual é o grande problema no Brasil? É a terceira situação. Pode ser que o direito a ser acautelado ainda não seja litigioso, mas já tem a sua futura satisfação ameaçada. Imaginemos de novo a situação do credor de dinheiro. A dívida ainda não venceu. O crédito ainda não é exigível, mas ele já se apercebe de que o devedor dá os primeiros passos para o esvaziamento do patrimônio, dando indícios de que não pagará. Ele cruza os braços? Não. O que ele terá aí é o interesse numa tutela cautelar autônoma. Esta tutela cautelar não se liga a nenhuma causa, pedido, demanda ou ação principal. É uma cautelar que basta-se por si mesma. E esta figura é conhecida desde os praxistas portugueses do século XVIII. Os comentaristas das ordenações do Reino de Portugal já conheciam a vetusta figura do arresto de dívida não vencida. Então, existem cautelares que resguardam direitos cuja ameaça, cuja satisfação já está ameaçada, mas eles ainda não são litigiosos. Então, no exemplo que eu dei, seria possível ao credor pedir ao juiz o arresto de bens do devedor. Se quando do vencimento da dívida o devedor pagar, esse arresto perderá a sua utilidade prática. Ele foi útil enquanto durou. Ele foi temporário, não foi provisório. Se, quando do vencimento da dívida, o devedor não pagou, aí sim, o credor terá interesse no ajuizamento de uma ação de cobrança, cuja futura execução expropriatória já estará garantida por um arresto. Então, esses exemplos que eu dei, esses 3 exemplos, demonstram, por A mais B, que a função da tutela cautelar não é proteger a efetividade de um processo. Isso é, e quase sempre é assim. Mas a essência do fenômeno é a proteção de um direito cuja satisfação se encontra ameaçada no plano do direito material. E alguns podem dizer, mas Eduardo, essa tutela cautelar autônoma é raríssima. Não é, não. É porque as pessoas não sabem usar. E eu vou dar alguns exemplos práticos no dia a dia do fórum. Eu acabei de falar da necessidade de arresto de dívida não vencida. Não é? Outro exemplo muito comum no dia a dia. O Ministério Público instaura um inquérito civil para apuração de ato de improbidade administrativa.
O promotor ou o procurador da República, enfim, o membro do Ministério Público que preside o inquérito civil, embora não se tenha convencido ainda da prática de ato de improbidade, ele está instruindo o inquérito civil, ele percebe que aquele agente público averiguado começa a dissipar os seus bens. Porque já entrevê que o ato de improbidade será apurado, descoberto, e que ele será réu numa ação de improbidade administrativa. Então, ele já começa a dissipar seus bens. O problema é que o membro do Ministério Público ainda não está convencido de que aquele agente público praticou ato de improbidade. Ele faz o quê? Ele nem sabe se ele vai ainda ajuizar a ação de improbidade. Ele cruza os braços, porque ainda não existe um processo judicial sequer em vistas de ser instaurado? É óbvio que não. Ele tem interesse em ações cautelares que já constranjam patrimonialmente aquele, por hora, investigado. E se ao final do inquérito ele concluir que não houve improbidade, aqueles arrestos ou aquelas indisponibilizações perderão utilidade. Mas se ele concluir que houve improbidade, ele ajuizará a ação de improbidade e a futura e eventual execução por quantia certa já estará garantida por arrestos, que foram obtidos numa cautelar autônoma. Outros exemplos, nós temos as pretensões caucionárias. As pretensões caucionárias, de ordinário, são cautelares. Exemplo, a vetusta, desde o período romano, caução de dano infecto. Você é titular de um imóvel vizinho a uma obra e, concomitantemente ao desenvolvimento da obra, você começa a perceber rachaduras no seu imóvel. Você não sabe se essas rachaduras são imputáveis ao uso do imóvel de longa data ou se são imputáveis a essa obra vizinha. Mas você não quer esperar o tempo para pagar o preço. Você, eventualmente, pode ter no futuro um direito a uma indenização contra o dono da obra pelos danos causados a seu imóvel, mas você não sabe ainda se essas rachaduras, ainda tímidas, se devem à má execução da obra. Você fica de braço cruzado? Não. Você pode resguardar a futura satisfação de uma pretensão indenizatória, desde já pedindo uma caução. Se no futuro se demonstrar que as rachaduras aumentaram e se devem à obra vizinha mal executada, esta caução já terá resguardado essa ação de indenização no futuro. Se o dono da obra, do imóvel avariado, perceber que essas rachaduras não se devem à obra, ele não terá ação indenizatória e a caução perderá a utilidade. Então, você tem uma tutela cautelar autônoma de caução. Outra caução que ninguém usa, que é importantíssima, é aquilo que o Pontes de Miranda chamava de caução de inseguridade. Vou dar um exemplo. Você celebra contrato de compromisso de venda e compra de uma unidade habitacional ainda em construção. Aí você vai se dando conta, antes de vencer o prazo para a entrega das chaves do imóvel, que o cronograma de execução da obra está atrasado. Não só está atrasado, como você consulta um engenheiro e ele te diz o seguinte: olha, a incorporadora não vai conseguir entregar no prazo a unidade habitacional. Ela se comprometeu a entregar em 1 ano, tecnicamente só vai ser possível entregar daqui a 6, porque nem a fundação está pronta. Mas o prazo de entrega do imóvel ainda não venceu.
Isso aconteceu com a Skol, com a Incol. Várias construtoras nos anos 90 quebraram. E os advogados não sabiam manejar as pretensões cautelares calcionárias. Não sabem que tinham direito de pedir ao juiz que compelisse o dono da obra, a construtora, a incorporadora, a prestar uma caução para o compromissário comprador, para ele se resguardar da futura e eventual insatisfação do direito de receber a unidade habitacional contratada, a que se comprometeu a construtora. Essa caução não se liga a nenhuma ação principal, causa principal, processo principal, demanda principal, ela se basta por si. Ela só vai se ligar se, eventualmente, quando do vencimento do prazo para a entrega da unidade, ela não vier a ser entregue. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que, na verdade, o que a tutela cautelar protege? Em essência, o direito material, eventualmente, não raro, o processo. Qual é o grande problema prático, Adonias? É que nós não temos mais processo cautelar para veicular pretensões cautelares autônomas. Se todos sabem, o novo CPC nos agraciou, e é o único código do qual eu tenho notícia no mundo, que não permite mais a pretensão cautelar alguma autonomia procedimental. O que está acontecendo? Nós temos agora a obrigação de, eventualmente, quando pedirmos tutela cautelar, pedirmos nos próprios autos em que eu vou pedir a tutela principal. Eventualmente, eu tenho um procedimento de tutela cautelar requerido em caráter antecedente. Mas isso é um fragmento procedimental que se acopla ao procedimento da ação principal. É tudo uma linha procedimental só, é um processo só. E aí, imagine o problema prático do advogado. Vamos pegar aqui a necessidade de arresto de dívida não vencida. Como é que eu procedimentalizo esse pedido? Aí há várias soluções. Alguns dizem o seguinte: não tem mais processo cautelar, você não pode pedir. Por mais trágico que isso pareça, eu já me deparei com acórdãos nesse sentido. Chupa o dedo e chora, né? Você teria nessa situação absurda direitos ameaçados cuja ameaça não poderia ser afastada por uma tutela cautelar. Aí outros dizem o seguinte: não, basta você pedir isso numa ação de procedimento comum. Ok, mas o procedimento comum é um procedimento mais delongado, cognição plenária, fases mais longas. Então, outros dizem, não, basta você pegar o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, chamar isso de ação cautelar e o juiz vai sentenciar o final. De modo que o processo cautelar, a bem da verdade, não acabou, porque não dá para ir contra a natureza das coisas, não é? Quem atua na área tributária enfrenta esse problema todos os dias. Existe uma ação cautelar autônoma que os tributaristas usam muito. Vou dar aqui um exemplo. O contribuinte precisa de certidão positiva com efeito de negativa, que é uma espécie de certidão de regularidade fiscal. Ele tem contra si um crédito inscrito em dívida ativa. Já houve a emissão da CDA, da certidão de dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial da execução fiscal, porém a execução fiscal não foi ainda movida. E ele só consegue obter certidão positiva com efeitos de negativa se ele garantir o juízo da execução fiscal por penhora. Como é que ele vai garantir um juízo que nem foi instaurado? Porque não há execução ainda.
né? O que fazem os tributaristas? Eles sempre se utilizaram, da ação cautelar autônoma de caução como adiantamento de uma penhora virtual, de uma penhora que talvez aconteça no futuro, porque a execução fiscal não foi proposta. Isso, no âmbito das varas de fazenda pública, das varas federais, é do dia a dia. E aí vem o problema. Essa é uma típica pretensão caucionária, autônoma, que não se liga a nenhum processo principal. Se você olha a jurisprudência, dá vontade de chorar. Cada um fala uma coisa, tem para todos os gostos. Primeira jurisprudência, a mais trágica, a mais infeliz. Não tem o que fazer. Não tem mais processo cautelar, então você não tem mais como pedir caução cautelar como adiantamento de penhora em execução fiscal ainda não proposta. Segunda corrente. Não, basta ajuizar uma ação de procedimento comum, com todos os inconvenientes de uma ação de procedimento comum, veiculando uma pretensão que é marcada pela urgência, por uma situação de risco, de perigo, de risco à satisfação de um direito. Terceira corrente. Olha, você pega o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, que é praticamente o mesmo procedimento do processo cautelar no CPC de 73, e ajuiza uma ação cautelar de caução, e o juiz que vai extinguir esse processo cautelar por meio de uma sentença. Pronto, final. Veja o problema que o CPC criou. E eu desconheço código no mundo que não permitem situações episódicas ao interessado requerer uma tutela cautelar em autos autônomos, num processo cautelar que não se liga a nada que seja principal. Não tem processo principal, causa principal, ação principal, nada disso. É uma ação cautelar que basta por si própria. Então, hoje é um problema prático terrível que nós temos, problema criado pelo novo CPC, porque foi criado por processualistas que entendem equivocadamente que o processo cautelar serve ao processo principal, que o processo cautelar é um escravo do processo principal, que a tutela cautelar ela é o instrumento do instrumento, porque se o processo é um instrumento da jurisdição, a tutela cautelar é um instrumento do instrumento da jurisdição, é um instrumento a serviço do processo. E é esse tipo de visão equivocada que foi consagrada no novo código que traz esse sem número de inconvenientes. E há outros inconvenientes, Adonias, vários outros, né? O código é tão ruim nessa matéria que ele reproduz equívocos que já constavam do CPC de 1939, que eram duramente criticados à época, foram reproduzidos no CPC de 73, continuou-se com as críticas duras e o CPC de 2015 fez o favor de repetir. Exemplo, a besteira segundo a qual o juiz competente para a tutela cautelar é o juiz competente para a tutela principal. Bem, então eles têm que explicar qual é o juiz competente para a tutela cautelar autônoma. Você tem uma tutela cautelar de arresto, e eu não tenho aí processo principal, tutela cautelar de arresto de dívida não vencida, no exemplo que eu dei. Qual é o juízo principal? Não tem a tutela principal aí. Pode eventualmente ter, não terá necessariamente. Outro problema, você tem uma ação de cobrança em Salvador. Aí o credor percebe que tem que pedir uma cautelar de arresto porque o réu está esvaziando o patrimônio. Só que o réu só tem bens no Rio Grande do Sul, lá em Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai. O que você tem que fazer, segundo essa regra criticada? Você tem que pedir a tutela cautelar de arresto para o juiz aí da comarca de Salvador, que vai mandar uma carta precatória para o juiz da comarca de Dom Pedrito,
para aí, quem sabe, ele penhorar, por exemplo, as 1.000 cabeças de gado que estão lá num pasto na fronteira com o Uruguai. Problema, até lá, todo esse gado já virou churrasco, não é? Como é que a maioria dos países do mundo atua? O juízo competente, o ZPO alemão tem uma regra, e aqui eu vou acabando para o Lúcio falar também, e a gente bater papo. O ZPO alemão, por exemplo, tem uma regrinha interessante, dizendo, olha, em se tratando de tutela cautelar constritiva de coisa ou pessoa, então lá, arresto, sequestro, busca e apreensão, arrolamento de bens. O juízo competente é o juízo da situação dos bens. É a famosa regrinha forum rei cite. Não é? Então, você vai pedir a cautelar para o juízo onde estão localizados os bens que serão cautelarmente constritos. Não é? Por exemplo, uma busca e apreensão no meio de uma ação em que se disputa a guarda de filhos. O réu rapta as crianças, os autos do processo tramitam aí em Salvador, mas o pai já está aqui em Santa Catarina. Se fosse na Alemanha, para quem se ia pedir a cautelar de busca e apreensão? Para o juízo de alguma das comarcas catarinenses. No Brasil, tem que pedir aonde? Para o juízo da comarca de Salvador. Então, só o Brasil. E não adianta achar que o STJ vai fazer uma interpretação oxigenante, arejada e progressista. Não vai. Porque a jurisprudência do STJ é caninamente teimosa. Tem que propor no juízo da ação principal. Né? Então, é engraçado porque os tribunais superiores no Brasil, eles são muito ativistas para o que não presta e pouco ativistas para consertar coisas que funcionam muito mal desde 1939. Mas esse é o Brasil. Né? É isso que, por hora, eu teria a falar. Poderia falar aqui 3 horas, viu, Adonis? Porque o assunto vai longe. Dados os tantos problemas que o CPC tem nessa matéria. Mas, por hora, eu vou ficar com isso. Eduardo, obrigado. Primeiramente, eu queria lhe dizer que, enquanto eu estava ouvindo aqui a sua fala, eu fiquei pensando, rapaz, os problemas e os conflitos de natureza cautelar sempre existiram, continuam existindo, e tiramos o livro das cautelares do CPC. Sabe qual a dica que eu dou, Adonis? Me permite só essa janelinha aqui. Eu falo isso para os meus alunos e para quem me ouve sobre esse assunto. Falo, olha, sabe o que vocês fazem? Vocês não joguem fora os livros de processo cautelar do CPC de 73. Por quê? Porque são esses livros que vão ensinar a você quais são as cautelares que vocês podem manejar. Porque o CPC revogado, o que ele fazia? Ele ensinava o advogado o seguinte, se você quer obter tal finalidade, a medida cautelar adequada é essa. Ele ensinava. Então, nesse ponto, esses procedimentos especiais de ação cautelar do CPC revogado, você tinha um procedimento para o arresto, um para o sequestro, um para caução, um para busca e apreensão, um para posse em nome do nascitura, enfim. Isso permitia ao operador do foro, quando abriu o CPC, aprender e saber qual era a medida adequada. Quando você tira isso, acabou. Então, o que eu ensino para todo mundo? Continua a estudar cautelaridade pelos livros antigos. Lógico, sempre lembrando que você tem um código novo com regras específicas, mas, e na minha modesta opinião, não saiu nada de bom até agora sobre só tutela cautelar à luz do novo código. Sempre é um capítulozinho rabicó de um livro sobre tutelas provisórias. Essa que é a verdade. Né? Desculpa te interromper. Não, mas é isso aí. Né? Eu estava aqui pensando, os conflitos cautelares continuam existindo. Né? Então, só que como não há mais a previsão, um livro próprio do CPC, não tem mais essa autonomia procedimental, a impressão que se tem é exatamente essa, de que as cautelares foram extirpadas do sistema ou foram bastante reduzidas. E mais do que o CPC, digamos assim, mostrar que é possível ou que não é possível,
isso reflete no ensino jurídico e na prática jurídica Muito. de 2015. Porque quando existia no CPC de 73 o livro das Você cautelares... perdia um semestre inteiro, né? Isso. E estava no programa das disciplinas, né? E a gente estudava. Realmente existiam livros doutrinários sobre processo cautelar, existia jurisprudência sobre processo cautelar. Então, ele gera uma base que gera uma cultura e gera uma prática de utilização de cautelares. Quando isso desaparece, sobretudo para quem estudou ou começou a estudar já no CPC 2015, veja, já não está mais nos programas das disciplinas. Então, a pessoa já começa a não estudar mais o que é cautelar, qual é a função cautelar. E aí, veja, o poder geral de cautela do juiz. Acabou. Né? Porque isso interfere no exercício da advocacia, isso interfere no exercício da magistratura, porque o juiz vai falar, bom, eu tenho o poder geral de efetivação lá da execução. Isso ele sabe. Desconheço que tem o poder geral de cautela. E aí a coisa vai se perdendo, né? Então, até mesmo assim, culturalmente, a falta de positivação sobre essa matéria pode ser extremamente numerosa. E você falava assim, ó, porque, no exemplo da construtora, né? Construtora começou a construir, o imóvel ainda não está pronto, você chamou um técnico, um perito, para poder, um assistente técnico, para poder me orientar, e ele falou assim, ó, não vai chegar no final, dentro do prazo. E aí você hoje faz o quê? Já que ninguém conhece, a gente aguarda o conflito já instalado e, em certas situações, irremediável. Né? Muito melhor seria se a gente pudesse adotar essas medidas preventivas, né? Ou seja, Pois é. E a gente tem um outro problema cultural, Adonias. Esse vem desde o código anterior. As pessoas associam muito tutela cautelar com processo ou fase de conhecimento. A gente não tem uma boa doutrina sobre cautelares na execução. Eu vou dar alguns exemplos aqui, é bem rápido que eu vou falar. Por exemplo, coisas que podem ameaçar o crédito exequendo e contra as quais há medida cautelar. Exemplos. Eu penhoro um bem. O bem, no dia de hoje, é de fácil venda judicial. Se eu levar para leilão, vai ter arrematante de sobra. Só que o bem é perecível. Se eu não alienar em leilão o mais rápido possível, embora não seja o momento para fazer isso, vai perder a utilidade essa penhora. Ou seja, eu não vou conseguir satisfazer o meu crédito exequendo. Exemplo de cautelar na execução. Alienação, leilão antecipado de bem penhorado. Entendeu? Isso é cautelar. Porque ele está resguardando a satisfação, no todo ou em parte, de um crédito que está em execução. Outro exemplo. Aquele bem que havia sido penhorado deixou de ser atrativo. Ele não é perecível, mas ele é uma commodity, por exemplo, que se desvalorizou, ninguém mais quer comprar. Eu posso pedir cautelarmente, enquanto pendente, por exemplo, o processamento e o julgamento de embargos do devedor, eu posso requerer cautelarmente a troca cautelar do bem penhorado, com vistas a quê? A resguardar a futura satisfação de um crédito, né? Cuja satisfação plena hoje está ameaçada. Por quê? Porque aquele bem penhorado não é mais atrativo em leilão. Ou, por exemplo, o desapossamento cautelar do bem penhorado. Houve a penhora de um bem, o próprio executado é o depositário, mas ele está trazendo avarias para desvalorizar o bem e o bem não ser arrematado em leilão. Então, você pode pedir o quê? A troca cautelar do depositário ou o desapossamento a fim de que a posse do bem penhorado fique em mãos do exequente. Então, tem várias medidas que são cautelares, requeríveis, numa fase execucional. Nós não temos doutrina boa sobre isso. Né? A gente sempre olha a cautelaridade para processo ou fase de conhecimento.
Então, é um outro problema sério na ciência do processo quando trata de cautelaridade. Vou passar a palavra para Lúcio. Obrigado, Eduardo. Mas antes eu queria dizer o seguinte: primeiro, temos vários elogios aqui, várias intervenções no YouTube. E temos aqui a Dilson Miranda de Oliveira dizendo assim: venham me debatendo com isso desde a edição do novo CPC. Todos os processos cautelares foram extintos, permitindo que cada juiz entenda de forma diferente. E com as custas processuais elevadas, que desestimula a adoção de medidas inovatórias. E Ricardo Veras, naquele momento que você falou das decisões judiciais em diversos sentidos, ele perguntou assim: mas qual dessas correntes é que está prevalecendo? Você saberia informar ou já tem uma corrente? Não tem. Essas correntes variam muito de região para região. Vou dar um exemplo, né? Na Justiça Federal. Tem TRE, vou pegar aquele exemplo da caução para adiantar penhora em execução fiscal, que é uma tutela cautelar autônoma, é pretensão caucionária típica. Tem TRF que diz o seguinte, aí a corrente é majoritária naquele TRF, olha, para nós aqui tem que pedir em procedimento comum. Aí tem TRF que fala assim, não tem mais como pedir, fazer o quê? Não dá mais para você prestar caução como se penhora fosse numa execução fiscal que ainda não foi proposta para obter certidão de irregularidade fiscal, ou seja, você tem direito a lograr uma certidão de irregularidade fiscal, mas esse direito não tem como ser satisfeito em juízo. É isso que eles estão dizendo, o que é um absurdo. E eu já vi TRF dizer, não, você pega o procedimento da tutela cautelar requerido em caráter antecedente, porque é um procedimento mais sumarizado e é adequado à veiculação de pretensões cautelares, e faz como era no CPC de 73. Chama isso de ação cautelar, de processo cautelar, e esta relação processual será extinta por uma sentença cautelar, ou seja, dizem esses tribunais, escorado em boa doutrina. Na verdade, o CPC não conseguiu, o CPC novo, né, cujos seus próceres vendem-no como o CPC do século 22. Esse maravilhoso CPC não conseguiu apagar a força da natureza das coisas. Então, assim, não dá para dizer qual ainda é a corrente majoritária. Até porque essa matéria não chegou no STJ. Porque, na verdade, pouca gente pede cautelar porque não sabe usar cautelar, né? Geralmente é assim, viu? É um indicativo da doença. Quando uma coisa é ruim, está mal regulada, ninguém usa. É que nem a tal da estabilização da tutela antecipada. Eu trabalho na Justiça das Liminares, que é a Justiça Federal. Eu nunca vi uma estabilizar até agora. E ninguém vai pedir, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque é tão confuso o regime. E é assim, quando você não tem uma coisa bem trabalhada, você não usa mais. É isso que eu venho percebendo. As pessoas não pedem mais tutela cautelar. E quando pedem, não é cautelar, é tutela antecipada. Maravilha. Vocês dois falaram de Fernando Rossi, logo aqui no começo. Ele apareceu aí, ó. Boa noite. Boa noite, Fernando. Um quase uberabense, dois grandes nomes do direito processual brasileiro. Manda o link aí do Zoom para Fernando, para ele entrar aí na sala também, viu, gente? Fernando é um caboclo muito tímido. Lúcio, eu estava vendo aí você, assim, ó, com comichão, já querendo falar, fazer suas ponderações, e eu aqui impedido. Por favor. Não, que é isso. Meu papel aqui é mais de provocador mesmo. E ouvir o Eduardo é sempre muito bom, né? A gente está sempre aprendendo, porque, sem dúvida nenhuma, é um dos juristas que mais conhecem desse tema. Então, ele realmente tem um livro excelente, que se chama O Direito Vivo das Liminares. Esse livro merece ser citado, né? Eu acho que já está esgotado, talvez não se ache nem mais nos sebos, mas é um livro excelente que quem leu percebe a quantidade de estudo que foi dedicada para escrever aquilo. É uma obra-prima. E, ouvindo o Eduardo falar,
né, sobre essa tentativa do legislador de acabar com as pretensões cautelares autônomas. Isso sempre eu já tinha ouvido antes, mas o que me vem assim no coração é a dificuldade enfrentada pelo advogado, porque o advogado fica naquela situação de tentar resolver o drama vivido pelo seu cliente e não consegue encontrar no nosso Código de Procedimentos Civis a solução adequada para isso. E daí, como o Eduardo disse, ele precisa criar. Ele acaba criando, inventando esquisitices para tentar conseguir, quem sabe, até com a graça de Deus, alguma solução que ajude aquele que o contratou. E é curioso, porque a gente precisou, né, viver essa prática judiciária pós-CPC 2015 para finalmente ter a certeza de que a tutela cautelar não é instrumento. Todos esses exemplos que o Eduardo deu aí provam justamente isso, né? E eu fiquei pensando aqui, Eduardo, essa situação é grave mesmo. O CPC, ele estabelece, não sei se você está com o seu Código de Processo Civil aí, mas o artigo 308 do CPC diz que cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Artigo 309, inciso 1º, corrigindo. E esse prazo, de acordo com o 308, é de 30 dias. Ou seja, em todos esses exemplos citados por você, não tem condições de formular o pedido principal, né? Então, de acordo com o que dita o Código de Processo Civil, o resultado será a cessação da eficácia da medida cautelar. Será que não haveria aí, nesses dois dispositivos, não sei se você teve a oportunidade de refletir sobre isso, alguma inconstitucionalidade, na medida em que a Constituição Federal reza, no artigo 5º, do inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, né? O que demonstra também que essa corrente jurisprudencial aí que você falou, ela não tem o mínimo sentido, né? Na verdade, ela nega a tutela de direito para o indivíduo, né? Então, não sei se você chegou a pensar aí em uma possível existência de inconstitucionalidade nesses dois dispositivos aí, 308. Eu acho que dá para fazer uma interpretação conforme a Constituição, né? Quando os tribunais ainda entendiam de tutela cautelar, você já tinha uma jurisprudência relativizando esse comando, não é? Eu vou dar aqui um exemplo, que é o exemplo mais encontradiço na jurisprudência. Outro exemplo de tutela cautelar autônoma, que também o CPC fez uma baralhada diabólica. Tutela cautelar de asseguração de prova. Veja só, meu amigo Adonias, que exemplo interessante. Também tipo de cautelaridade autônoma. Duas partes celebram um contrato, mas é um contrato não instrumentalizado por escrito, um contrato oral, né, verbal. Não há nada escrito. E eles chamam duas testemunhas para presenciarem o aperto de mão, né? As duas partes contratantes apertam a mão uma da outra, duas testemunhas ouvem o que foi acordado, o conteúdo clausural de um contrato verbal. Um se compromete a pagar X em dinheiro, desde que o outro lhe entregue Y toneladas de trigo. Né? Isso é comum no campo. E lá pelas tantas, uma testemunha morre, sobra só a outra. E essa testemunha que sobra tem nada escrito, é tudo boca. Essa testemunha que sobrou está nas últimas, está doente, está morrendo. Está com uma doença terminal,
mas ainda tem lucidez. O médico deu 2, 3 meses de vida, mas está lúcida ainda. E aí, qual é o medo de uma das partes? Falar, poxa, eu já entreguei o preço, eu já paguei pela safra, mas o produtor de trigo ainda não me entregou, porque ainda não venceu o prazo para me entregar. Vai que ele não me entrega. E se essa testemunha morre, como é que eu vou provar? Eu não peguei recibo, não fiz transferência bancária, entreguei em pacotinho de nota de 100, paguei lá em oncinhas. Eu preciso, pelo menos, assegurar cautelarmente a prova testemunhal de que eu e o produtor do trigo celebramos um contrato. E só essa testemunha sabe disso, que é a única que sobreviveu, mas está em vias de morrer. Não tem o direito de receber as toneladas de trigo, não é um direito litigioso. Mas vai que se torne, e eu, como credor, não tenha como provar que tenho esse direito. O que eu posso fazer? Ajuizar uma ação cautelar de asseguração de prova. Por que é cautelar? Porque assegurando a prova, eu resguardo a futura satisfação do direito de receber as toneladas de trigo. Porque ela se encontra ameaçada se a única testemunha do negócio morrer e, eventualmente, o produtor não quiser me entregar a parte da safra. Então, isso é cautelar autônoma, é típica cautelaridade, que não se liga a nenhum processo principal. E aí, como a ação cautelar de asseguração de prova, um tanto mal chamada de produção antecipada de prova, esse nome não é bom. E no CPC virou um balaio de gato isso aí, né? Porque o que se chama de ação de produção antecipada de prova cabem várias pretensões com naturezas diferentes entre si. Algumas cautelares, outras não. Né? Então, a ação cautelar de asseguração de prova é uma ação cautelar por excelência, é muito usada no dia a dia do foro, e é uma jurisprudência antiga, já sob o palio do CPC de 73, que diz, nesse caso, não tem ação principal. Então, esse prazo de até 30 dias para ajuizar a ação principal, esse prazo é inadequado, essa regra não incide nesses casos. Entendeu? Mas nem sempre é fácil explicar isso de maneira didática para um juiz hoje. Porque já há juízes, talvez a maior parte dos juízes hoje lotados foram formados após 94, quando já se glorificava a tutela antecipada e já se menoscabava o estudo da tutela cautelar. Então, hoje é muito difícil para um advogado bom, que estudou no CPC pretérito, pelos livros do Humberto Teodoro Júnior, do Lopes da Costa, do Ovídio Batista, do Alcides da Cunha Munhoz e de outros grandes nomes estudiosos da tutela cautelar. O advogado sabe de tudo isso e chega no dia a dia, é um banho de água fria, que aí os juízes é que não sabem. Então, você tem que fazer um esforço hercúleo para explicar para o coitado que esse caso não exige a propositura num prazo processual de 30 dias. Esse prazo não é de direito material, né? Não é nem prazo decadencial, nem prazo prescricional. É um tertium genus, é um prazo processual. Você tem que explicar para o sujeito que você tem aí uma tutela cautelar autônoma típica. É cautelaridade. E não tem processo principal nenhum. E o CPC piorou, porque ele criou, fora do livro das tutelas de urgência, a tal da produção antecipada de prova, que também comporta a asseguração cautelar de prova, mas também abarca, por exemplo, as pretensões probatórias autônomas. Né? Então, enfim, virou as exibições antecipadas, enfim, então virou um balaio de gato, o CPC não ajudou. Por quê? Porque, repito, porque ele foi feito por pessoas que não eram especialistas em tutela cautelar. E aí virou essa tragédia. Ou que achavam que eram. Né? Tá aí o dia a dia do foro.
E eu, como juiz, pelo princípio da inércia, vou contar a minha vivência prática. Fico angustiado, porque eu vejo casos em que o autor vai ganhar e não vai levar. Por quê? Porque não soube manejar, no momento oportuno, uma cautelar adequada. Né? E aí, em boa parte, isso é a causa da inefetividade da jurisdição. Então, o que a gente faz, então? Já que a jurisdição é inefetiva, vamos prender o devedor, vamos tirar a CNH dele, vamos suspender o passaporte e outras diabruras que se tem feito por aí, que orgulhariam Saci Pererê e a mula sem cabeça. Ô, Eduardo, sobre o problema da competência, o artigo 299 que trata, né? E desde Lopes da Costa já denunciava esse problema. Nós perdemos aí uma oportunidade excelente de resolver de uma vez por todas e definitivamente esse problema que vem se arrastando aí, criando prejuízos para jurisdicionados em todo o país, há tempos. E quando pinta o problema no escritório, a gente, como advogado, sempre busca procurar uma solução mais dogmática, olhando para a lei. E eu te pergunto, será que uma solução para esse problema não estaria ali, ainda que não seja a melhor solução, mas não estaria ali no parágrafo 4º do artigo 64 do CPC? Você tem o código aí? Se não tiver, eu leio para você. Mas se você ler aí, eu confio. Eu leio. Diz o 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Sim. Então, o juízo incompetente proferiria a decisão cautelar, efetivaria a medida e depois remeteria os autos ao juízo competente. Ou seja, talvez aqui nós teríamos uma luz, né? Ainda que uma luz pouco clara, mas uma luz para fundamentar esses pedidos. O problema é que o juiz incompetente não quer decidir, né? Quem é que está me ouvindo aqui sabe disso. Olha que coisa interessante. Desde o direito romano republicano, em alguma das institutos, que eu já não lembro qual que é, desde o direito romano, já havia máximas latinas dizendo o seguinte: quando há urgência, as regras de competência se flexibilizam. O que acontece às vezes hoje? Você tem uma divergência jurisprudencial objetiva e ainda não resolvida sobre competência. Você não sabe se o competência é o juiz estadual ou o juízo federal. Aí você aposta no estadual. Ele suscita conflito negativo de competência. Eu não sou competente. Eu remeto os autos para a Justiça Federal. O federal fala, não, a competência é da estadual. E aí o seu cliente padece de um risco de dano irreparável, de difícil reparação à sua esfera jurídica. Se ele não obtiver a tempo e modo adequados a tutela cautelar, lá na frente ele não vai receber mais o que lhe é devido. Alguém tem que tomar uma decisão. Então, eu não preciso esperar o relator do conflito de negativa de competência dizer quem é que vai, por hora, decidindo as questões que vão aparecendo, normalmente as urgentes. Né? Mesmo o incompetente, mesmo aquele juízo que vier a ser declarado incompetente, se for ao juízo para o qual se distribuiu a petição inicial, tem o poder dever funcional de apreciar a medida urgente. Porque, senão, nós vamos ter o quê? Denegação de justiça. Isso é gravíssimo. E isso acontece todo santo dia, em qualquer ponto do território nacional. Então, o CPC deveria ter uma regra dizendo o seguinte, olha, em se tratando de medidas de urgência, as regras de competência, ainda que absolutas, têm de ser interpretadas com granos sales. Quer dizer, ao menos se confere ad hoc ao juízo incompetente o poder de apreciar o pedido de tutela de urgência. Tanto mais se houver risco de perecimento de direito. Né? Porque
esse empurra-empurra de autos entre juízos que se entendem competentes demora muito tempo. E até que se suscite um conflito no tribunal, você pode contar aí 3, 4, 5 meses. Muitas vezes sem que o pedido de cautelar tenha sido apreciado. Então, mais uma vez, as regras de competência sobre pedidos que envolvam tutelas de urgência tiveram um tratamento péssimo no novo Código. Como você bem lembrou, o Lopes da Costa, que foi o grande nome sobre a cautelaridade no CPC de 39, já denunciava esse problema, inclusive citando essas fontes romanas a que eu aludi. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Enfim. Então, o artigo que você mencionou, ele é um paliativo, mas ele não resolve. Por que ele não resolve? Porque ele trabalha com a ideia de que quem vai apreciar é incompetente. E até pelas regras relacionadas à boa-fé, o autor que faz o pedido de tutela cautelar para o juízo incompetente tem aquele dever, né, de esclarecer por que ele está fazendo aquele pedido no juízo competente. Tem gente que acha que isso arrefece o pedido. Eu já penso diferente. Eu acho que é um dever mesmo de boa-fé, né, e com a argumentação jurídica talvez você consiga convencer o magistrado de que, de fato, é necessário que ele decida aquela questão jurídica, mesmo sendo incompetente, porque, caso contrário, o que haverá será nada mais, nada menos do que denegação de justiça. Se for aguardar uma carta precatória, chegar lá no juízo, onde a medida cautelar terá que ser executada, como você disse, né, o gado virou churrasco. Então, fica complicado. Não sei se o Adonias tem alguma indagação, alguma dúvida, alguma pergunta. Essa observação de que o gado vira churrasco foi a melhor. Cheguei lá. Acontece. E acontece, viu? Pois é pior que acontece mesmo. Muito. Mas, gente, eu acho que a gente pode passar, então, para o nosso sorteio, né? Queria agradecer muito a presença e a participação de vocês dois, terem aceitado o convite. Eduardo, o tema é sensacional. Porque é um tema esquecido, né? Pois é. Então, chamaram Adonias, diga. Só mais uma intervenção rápida. Fique à vontade. Me veio agora. O Eduardo José da Fonseca Costa é um dos processualistas brasileiros que encabeça um movimento chamado Garantismo Processual no Brasil. E na minha opinião, eu estou entre eles também, mas, na minha opinião, ele é o mais iluminado de todos nós, né? E eu perguntaria a ele o seguinte: se na perspectiva garantista processual, o juiz que adota essa linha, ele, quando se depara com um pedido de tutela cautelar, ele acaba sendo um juiz, digamos assim, mais prudente, mais cauteloso no exame dos pressupostos exigidos pela lei para o deferimento da medida de urgência. Porque a gente vê hoje, Eduardo, assim, na praxe forense, muito pouco cuidado com esse tema, né? Às vezes, a fundamentação que se dá para o deferimento dessas medidas é uma fundamentação pífia, né? Que nada diz, simplesmente faz referência aos pressupostos previstos em lei para deferir a medida cautelar ou a medida de urgência, pensando também nas tutelas antecipadas satisfativas. Às vezes, o autor apresenta uma caução, chamada de contracautela, e o juiz, vendo aquela caução, sequer examina os pressupostos exigidos pela lei para o deferimento da medida de urgência. Então, eu sou daqueles que pensam o seguinte: o deferimento de uma tutela de urgência é algo muito grave, sobretudo quando esse deferimento se dá liminarmente, inaudita altera parte, sem a ouvida da parte contrária. Esse é o grande problema. Então, deveria se exigir do juiz uma fundamentação muito mais completa do que a fundamentação que ele dá, por exemplo,
para decidir uma questão qualquer ao longo do procedimento jurisdicional, né? Afinal de contas, ninguém ainda tem certeza de nada. Ele vai ter que convencer as partes e a própria sociedade como um todo de que ali, de fato, existem os pressupostos necessários para a concessão da medida. Porque, dependendo da medida até, os efeitos ali são irreversíveis. Uma cirurgia, né, uma determinação para que o Estado custeie um tratamento de um indivíduo, um tratamento caro, né, tem determinadas medidas que são irreversíveis. Então, a fundamentação ela tem que ser mais extenuante, mais cuidadosa, e a gente não vê isso acontecendo na prática. Então, na perspectiva de um juiz que segue a linha do garantismo processual, você acha que há um cuidado maior para a elaboração de decisões assim? Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque os dois grandes problemas que eu vejo no exercício da jurisdição de urgência, especialmente da jurisdição de cautela, são basicamente dois. Em primeiro lugar, você já falou, a má análise dos requisitos, o que implica a má fundamentação. Por experiência própria, eu cheguei à seguinte conclusão. Quase sempre não é o caso de concessão inaudita altera parte, que é o segundo problema, não é? Existe uma certa prodigalidade na concessão de liminares, liminar entendido aqui como uma tutela sumária sem que se ouça antes a parte contrária, o inaudita altera parte. As pessoas se esquecem de que o âmbito das tutelas de urgência, dentre elas as cautelares, não é um âmbito imune ao princípio do contraditório. É muito grave você postergar o exercício da garantia do contraditório. Eu costumo dizer que existe uma relação de antonímia muito forte entre inaudita altera parte e processo. Porque, como diria Fazzolari, processo é procedimento em contraditório. Então, tudo que não é em contraditório é a própria negação do processo. Não é? Processo é, por essência, debate, é tese e antítese, é ouvir um e depois ouvir o outro. Isto é processo. Não é? Quando a gente vê liminares, portanto, concessões sem a ouvida da outra parte, que produzem efeitos práticos absolutamente irreversíveis, isso é a própria negação do processo. Então, o que eu tenho percebido? E desde que eu me tornei um juiz garantista, e também em processo civil, eu diminuí esses problemas. É muito raro você se deparar com a necessidade verdadeira de concessão liminar. Porque, geralmente, a concessão liminar ela só poderia ser dada em duas situações. Ou quando há risco gravíssimo de perecimento de direito, que não permita que antes se ouça a parte contrária, o que é um caso em 1 milhão, embora eles existam. Ou quando, ciente do requerimento, o réu possa frustrar-lhe a eficácia. Ou seja, se o réu souber que se pediu uma tutela cautelar contra ele, ele pode frustrar a eficácia da tutela. Por exemplo, os casos de cautelar de busca e apreensão. Se o requerido souber que o requerente pediu isso contra ele, ele dá sumiço naquilo que se quer buscar e apreender. Então, aí sim se justifica o inaudita altera parte, porque o elemento surpresa aí é fundamental para o sucesso da medida. São só nessas duas hipóteses que você concede inaudita altera parte, liminarmente. Então, boa parte dos problemas está aí, né? É a concessão liminar arbitrária. E a gente sofre na jurisdição, eu vejo isso dos meus colegas de trabalho, um certo problema de ejaculação precoce. O sujeito não quer ouvir o requerido. Ele mal lê a inicial do requerente e já quer conceder a tutela de urgência. Isso gera vários problemas. O primeiro, isso é uma supressão do contraditório. Segundo, essa liminar pode ter efeitos irreversíveis. Terceiro, e gravíssimo,
Não raro, o juiz da liminar se enviesa. Já escrevi sobre isso, tem estudo sobre isso. O juiz tende a confirmar na sentença o juízo primeiro que ele fez para conceder a liminar, de modo tudo que será alegado depois pelo requerido para dissuadir o juiz da sua convicção primeira é pelo juiz desvalorizado. O juiz inconscientemente tende a confirmar a liminar na sentença. Então, acho que o grande problema das tutelas de urgência, especialmente na tutela cautelar, é esta praga do inaudita altera parte, que acontece muito porque, para o juiz, é mais prático. Os autos não têm que voltar depois da manifestação do requerido para daí sim apreciar. Ele já aprecia logo de cara, faz da liminar um próprio modelo para a futura sentença. Já é limitença, né? E isso gera economia de esforços para os seus assessores, que, ao fim e ao cabo, que fazem tudo, né? São os que fazem tudo hoje em dia. Então, esse é o problema de uma jurisdição cautelar e da jurisdição de urgência de uma maneira geral. Essa precocidade, esse ímpeto afoito de concessão de liminares sem ouvir a outra parte. E eu digo assim, sem medo de errar. É um caso em 1 milhão que você realmente não tem tempo de ouvir o outro lado. É muito difícil. Às vezes você tem um periculum in mora, mas dá para esperar ouvir a outra parte, ou tem um mero incômodo, né? Tem muito perigo, tem muito incômodo que é vendido como risco atual, grave, iminente de dano irreparável e difícil de reparação, e não é. Né? Isso é muito comum em matéria tributária, né? Todo mundo quer eliminar em matéria tributária, mas urgência, mesmo o contribuinte, muitas vezes não tem. E de tudo isso que você falou, já é outro assunto, mas serve para demonstrar o equívoco legislativo de permitir, em determinadas hipóteses, a concessão inaudita altera parte das chamadas tutelas de evidência, né? Que, na minha modesta opinião, é inconstitucional, e isso é objeto hoje de um ADIM lá no Supremo, né? Perfeito. Mas, enfim, o Supremo não nos dá muita esperança, então eu não vejo lá a possibilidade de vir algo bom desse julgamento. Maravilha. Maravilha. Obrigado aos dois. Queria reiterar o agradecimento por terem aceitado o convite, por estarem aqui conosco, compartilhando aí o conhecimento. E num tema que tem bastante viés prático, né? A gente vi aqui pelos comentários no YouTube. E vamos ao sorteio da nossa mais recente edição da RBD Pro, né? Queria deixar claro para todo mundo o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. O Lúcio vai dizer aí uma data, e aquele que fizer aniversário na data, ou o mais próximo possível da data, vai colocar aí no YouTube e vai depois encaminhar um documento de identificação lá para a Daniela, para a ESA, aqui da Bahia, comprovando isso e também enviar o endereço completo com CEP, que aí vai receber em casa, não é isso? Pelos Correios, Lúcio? Perfeito. Eu despacho daqui mesmo. Amanhã ou depois já estará nos Correios. Maravilha. E aí o sorteado vai receber isso. Ok? Maravilha. A data eu vou pegar o aniversário da minha esposa, dia 15 de agosto. Eu tinha certeza que você ia escolher. Se for escolher de filho, eles iam brigar entre eles. E se não pegar o da mulher, apanha. Então, eu ia apostar que você ia fazer isso. Vamos lá, a data é 15 de agosto. Alguém que está nos assistindo aí, que está inscrito, faz aniversário no dia 15 de agosto? Ou é próximo, né, de 15 de agosto. Ou mais próximo possível, de 15 de agosto. Quem? Não sei, tem um delayzinho em relação ao YouTube. Aí a gente está aqui vendo o rufar dos tambores aqui, porque... Ninguém se pronunciou. Alguém faz aniversário em agosto, então vamos... Pronto, Aí... Rapaz, é 1 minuto de delay, hein? É bastante tempo.
Zenobia botou aqui, passei longe. Então, ninguém faz aniversário em agosto, rapaz. O mês da advocacia. Vamos lá. Quem faz aniversário mais próximo de agosto, né? Mais próximo de 15 de agosto. Julho, setembro. Então, vamos lá. Quem faz aniversário em julho? Quem faz aniversário? Pergunta aí, quem faz aniversário? Ou quem ainda faz aniversário esse ano, né? Aqui, ó. Fabiano Silva. Fabiano, quando é seu aniversário? Rapaz, é um delay longo, hein? Pô, Fabiano é fevereiro. Pergunta em julho, eu pensei que era em julho. Mas ele foi o primeiro a falar, dá para ele, pô. Não, mas 19 falou, 25 de novembro antes. Tem como a gente sortear dois? Tem. Então, pronto. Então, Zenóbia, que tinha dito que foi a primeira que falou sobre o aniversário dela, e Fabiano aí são sorteados. Ok? Combinado. Zenóbia e Fabiano, vou lhes pedir a gentileza de mandar aí. Daniela colocou aí, ó, manda um e-mail para. Todo mundo agora que está colocando seus aniversários. Como é, Daniela? Manda o quê? Um direct para lá no Instagram para @esa_ba com o seu endereço completo, com CEP, ok? Daniela vai me passar esses dois endereços e aí eu encaminho para Lúcio. Lúcio posta nos correios e vocês recebem. Tá joia, gente? Maravilha. Eduardo, Lúcio, Obrigado. obrigado por terem participado. A palavra está com vocês aí para se despedirem. As palavras finais. Obrigado, Adonias. Obrigado a todos e a todas que nos assistiram. É sempre um prazer, tá? E uma boa noite. É isso aí, abraço a todos. Sempre bom falar aí com a AB da Bahia. Já estive aí na sede da seção da Bahia, em Salvador. É ali perto do TJ, não é, Adonias? Perto fica ali na Piedade. É numa descidinha ali, né? Perto do fórum. É isso, Então, ali, o Fórum Rui Barbosa, que fica no Campo da Pólvora, ele funcionava ali, tanto o primeiro grau como o TJ, né? Entendi. Mas depois o tribunal mudou lá para o centro administrativo. Entendi. E aí um abraço enorme. Eu que sou filho de baiano, né? Minha mãe é baiana. Sempre bom falar. Minha mãe é da Bahia. Eu sou o típico paulistano, filho de baiana com paulistano italiano, né? Mas ela é de Salvador ou do interior? Não, minha mãe é do interior, ela é da região da Chapada Diamantina. Sim. De uma cidadezinha que chamava Jiqui, hoje chama Novo Acre. Nem tá, rapaz, precisa achar no mapa, mas existe. Um lugar bonito. Maravilha. Então está convidada a retornar às suas raízes. Joia? Gente, obrigado. Obrigado a vocês dois, Eduardo, Lúcio. Obrigado a todos que nos assistiram aqui ao vivo e que nos assistirão, porque nosso programa fica gravado lá, disponível no canal do YouTube da ESA da Bahia. Queria reiterar, como sempre, o agradecimento à diretoria da OAB da Bahia, nosso presidente Fabrício Castro, nossa vice-presidente Ana Patrícia, nossa secretária-geral, Marilda, nosso tesoureiro Hermes, nosso secretário adjunto Maurício Li, nossa diretora-geral da ESA, minha colega lá na Federal da Bahia, doutora Thaís Bandeira e toda a diretoria da ESA. Queria agradecer a todos que nos assistiram até agora e queria já deixar um aviso. Na próxima semana, a OAB da Bahia vai fazer um grande evento com diversos temas, né? Que vai começar na quarta-feira à noite, dia 26, e vai se estender pelo dia 27 e pelo dia 28. Quarta à noite, quinto dia todo,
sexta o dia todo. Por conta disso, nosso programa, que é sempre às quartas-feiras, 18 horas, vai ser na terça-feira, dia 25. Então, na semana que vem, excepcionalmente, estaremos aqui na terça-feira e não na quarta, ok? E na quarta, quinta e sexta, o evento da OAB, que é um grande congresso que vai acontecer nesses dias. Tá joia? Fiquem todos bem, fiquem com saúde e até a próxima terça-feira, nesse caso, né? Então, obrigado, Eduardo, obrigado, Lúcio. Obrigado, abraço. Ela, que sempre nos assessora aqui, está aqui sempre com a gente. Obrigado a todos, fiquem bem e até a próxima. Um abraço. Abraço. Abraço.